diretor de futebol do Cruzeiro. Ô Pedro, para explicar em relação ao mercado da bola, como é que está essa situação? Como é que tem alguma coisa aí para acontecer? O que você pode explicar sobre o mercado da bola nesse momento, Pedro? Porque uma coisa que está acontecendo é que o mercado está parado. Enquanto o mercado está parado, o que vai mais acontecer são nomes pipocando na imprensa. O Cruzeiro, primeiro, vocês já conhecem a nossa postura ao longo do ano, não vai confirmar nada agora. Mas também, se vocês analisarem, não tem nenhum clube formalizando contratação nesse momento. Então o mercado está parado. Enquanto ele está parado, o que as pessoas fazem? Criam especulação. Só queria que vocês ficassem atentos com relação a isso, porque senão acabam criando uma expectativa também incorreta. E saibam que a gente está trabalhando. A gente já está trabalhando muito, mas no momento certo a gente vai começar a apresentar jogadores, vai começar a trazer as soluções aí, pensando na próxima temporada. O Cruzeiro já tem um perfil de jogador traçado, está diretamente alinhado com a nossa forma de jogar e o perfil de pessoa. Vocês já viram aí o perfil de pessoa. A gente conseguiu montar um grupo extremamente competente, mas que também comprou o projeto do clube. E a gente não vai fugir muito dessa linha. Palavra importante aí do Pedro Martins, que tem já um perfil determinado e traçado. Agora, ô Pedro, e sobre essas definições? Quando é que o torcedor vai ter de maneira oficial alguma definição por parte do Cruzeiro? Os casos todos já estão sendo solucionados, tá? Eu só vou pedir mais um tempinho aí, porque no início de dezembro já vai ficar cada vez mais claro para todos quem deve ficar e quem não vai ficar. Dezembro, né? Colocando esse sarrafo aí para dezembro. Mas sabe por que dezembro? Porque volta tudo. Quando vence os contratos. Exatamente. Sabe, o contrato é feito, alguns são feitos até o final da competição, até o final de novembro. Então, dezembro, final de novembro, entra dezembro, aí o mercado se aquece e aí dá para definir as situações. E aí a situação vai tendo uma resolução desses atletas. O Pio e eu, ontem nós sentamos e nos debruçamos por cada contrato desse do Cruzeiro. Tem uma matéria, inclusive, no itatiaia.com.br para você acessar sobre esse entra e sai aí do Cruzeiro, o que a gente pode trazer de certezas, de possibilidades. E a gente começa, então, passando, inclusive, uma informação do Vene Casagrande também, com o jornalista Samuel Venâncio, a gente foi atrás e faz sentido. O Lincoln tem contrato até o fim do ano com o Cruzeiro, do ano que vem, ele é do Viseu Kobe do Japão. Há uma tendência de rompimento de contrato já nesse fim de ano. Já? Já. Tem uma tendência do Lincoln não permanecer para a próxima temporada, atacante que foi revelado no Flamengo, veio para o Cruzeiro, fez um gol contra o Náutico de pênalti, todo mundo se recorda, foi uma goleada do Cruzeiro, aquele jogo já fez um golaço, estava voltando de lesão, mas o Lincoln tem uma tendência de deixar o clube. E aí eu chamo algumas atenções. Faz sentido, né? Jogador reserva o tempo inteiro na Série B, por que ele vai ficar para a Série A? Aí a visão técnica da coisa do nosso Edu Panzi, né? O Lincoln, ele tem esse contrato em vigor, a gente precisa lembrar isso, mas há uma possibilidade muito grande dele deixar a Toca da Raposa. Essa devolução é sem custo? Sem custo, já contratual. Então é mais fácil. Já sabe aquela pré-definição? É só proformes, então. É só assinar. Isso. Porque já tinha feito um contrato assim. Então, para a gente passar algumas situações, e aí o Romano, é bom que a gente está com um tempinho legal para explicar. Ó, por exemplo, o Wagner Leonardo, você já me lembrava isso há bem mais tempo, ele não vinha sendo relacionado. Zagueiro. Zagueiro. Ele tem contrato com o Santos até 2024. O Cruzeiro tem contrato com ele até março de 2023, mas também pode ter devolução. Tem 6 jogos, 5 na B, um gol marcado contra o Vila Nova de Goiás ainda no primeiro turno. Esse jogador deve ir embora. Fernando Canezinho chegou a ser titular do Cruzeiro em várias oportunidades. O contrato dele também se encerra agora no fim do ano. 23 jogos pelo Cruzeiro, 11, eu chamo a atenção pela Série B, 11 pela Série B. 2 assistências, não marcou nenhum gol. A última vez que o Canezinho foi relacionado foi no dia 13 de agosto. Aquele empate do Cruzeiro com a Chapecoense no Mané Garrincha, 1-1. Sim. Desde então, foi esquecido. Não foi mais relacionado. O Chay, contrato com o Botafogo, está vigente até 24, até dezembro de 2024. Contrato com o Cruzeiro, na linha do que o Romano falou, até 30 de novembro. São 6 jogos na B, não tem gol, 1 assistência na B. 6 jogos, a maioria na época que chegou.
Assim que chegou. Porque há muito tempo não joga e não é utilizado também. Aí muito torcedor não lembra, inclusive, que esse atleta tá no elenco. Quem? Vagninho. Xará, são 20 jogos apenas pelo Cruzeiro. A maioria do Campeonato Mineiro. Sim. 10 no Campeonato Mineiro. Metade. 10 jogos no Campeonato Mineiro, quando marcou um gol em cima do Pouso Alegre. Esse atleta, a última vez que foi relacionado, também me chama muita atenção, no dia 12 de julho de 2022, confronto pela Copa do Brasil. São situações que a gente vem pensando e para trazer para o torcedor. A questão do Zé Ivaldo, ela é um pouco importante explicar que esse contrato do Zé Ivaldo, ele termina com o Atlético Paranaense em 23, termina agora, novembro, fim de novembro, com o Cruzeiro, mas não dá para dizer que o Zé Ivaldo está totalmente fora da toca da raposa. Óbvio, gente, ele é jogador do Furacão, mas quem sabe, num bom relacionamento do Cruzeiro, o Cruzeiro tem um bom relacionamento com o Alexandre Matos, que é ex-dirigente do clube, que é o diretor do Atlético Paranaense. Quem sabe eles possam compor algo. O empresário dele estava aqui no fim de semana e a gente pôde conversar e ouvir dele, que não é situação completamente descartada. Entra muita vontade do atleta também, né? O Zé Ivaldo tem vontade de ficar. Tem, eu percebi isso muito no jogo de domingo, gente. Ele chorou, ele sentou. O Zé Ivaldo, que nesse trato de fazer o dia a dia do Cruzeiro, sempre muito brincalhão, muito descontraído, muito divertido. Ele sentou, Xará, ficou olhando para a torcida e não parava de se emocionar, né, de ver toda aquela festa. Ele tem uma questão pessoal de ficar no Cruzeiro, acha que se reencontrou aqui e é um jogador que não dá para dizer que é completamente carta fora do baralho. Vai depender muito do que vai querer o Atlético Paranaense, que vai passar por uma reformulação. Essa informação que a gente tem, que o Filipão não será o treinador, será uma espécie de coordenador técnico, vão ter que buscar um treinador. Vai depender muito do que pensa o Atlético Paranaense para a próxima temporada, se vai aproveitá-lo ou não. Essas são vários pontos, né, que envolvem essa questão do Zé Ivaldo. Tem o empresário, o atleta, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense. Então são várias partes envolvidas, mas eu tive a mesma percepção sua em relação à vontade do atleta. Nas últimas entrevistas que ele vem dando, não só depois do jogo, desse último jogo, da última rodada, ele tem demonstrado uma vontade de ficar. Agora, de todos os nomes que você falou, Pansieri, desses atletas que jogaram menos, eu acho que todo mundo que foi mais reserva do que titular e que tem contrato vencendo, não fica. E se tem algum com um contrato um pouco mais longo, o Cruzeiro vai tentar um empréstimo para dar lugar no elenco, para aliviar a folha salarial. E outros nomes, você citou Zé Ivaldo, o próprio Bidu, que a gente vem falando ao longo das semanas da dificuldade financeira, o próprio Luvanor, que é um jogador que tecnicamente a gente sabe que tem suas limitações, mas, cara, ele dá para dizer que ele é um titular desse time do Cruzeiro. Quando a gente fala titular, a gente fala ali 15, 16 jogadores que estão sempre entrando. Ele pode ficar, talvez, até para um elenco. Não estou dizendo ficar e jogar a Série A como titular absoluto, mas para elenco, por que não? Porque foi muito aproveitado na Série B. Quem era titular na Série B, eu acho que para elenco pode ficar. E aí você faz as contratações para formar um time tecnicamente mais qualificado. Porque se mandar todo mundo embora para refazer até elenco inteiro, é muito mais difícil. Então, são questões que o Cruzeiro tem que analisar. Agora, a parte financeira, a gente precisa entender de uma vez por todas. O Cruzeiro hoje é empresa, não vai dar passo maior que a perna. Não vai não. Isso, até porque, Edu, o ponto negativo do Cruzeiro nessa temporada foi a rotatividade de jogadores e o grande número de contratações. Olha o tanto que não foi aproveitado. Foram 23 na primeira janela e 9 na segunda. A gente lembrando que o Stênio voltou, né? Fez aquele retorno. O Stênio voltou, a Vitor Leque, menino da base, sobe, desce, o Everton, Paulo da base, isso aí é contratação. Então 23 mais 9, só isso aí, dão 32 jogadores. Isso é quase um grupo. 3 times. Isso é quase um grupo inteiro de trabalho. Tem treinador que gosta desse trabalhar número. Com 30, 35 no máximo. Tem treinador que, então, o Cruzeiro contratou um grupo inteiro. Fora quem já estava aqui. Né? E a gente vai pegando aí, saída do Thiago, o Paulo e o Everton, os 2 zagueiros, não ficaram. O Everton tá no Sub-20. Tá no Sub-20. Pois fora os meninos que foram liberados, né? Sim, Ageu, Mitkov, entendeu? Então, é uma situação... O Ageu tá no Sub-20. Pois mas assim, já foi titular. Aí tem um menino com um nome diferente aí, que tá até no Sub-20 agora. Joseph. Joseph. Kaique, Vitor Leque. Então,
O Vitor Leque estava no Juventude e não firmou lá. Tá, Rafael Santos, entendeu? Aí chegou Marquinhos Cipriano, Rafael Santos sai, aí o Cipriano não joga, entendeu? É uma situação que a comissão técnica teve muito mérito de administrar, mas que é perigosa. É perigoso. Não é porque deu certo que, então vamos fazer de novo, vamos contratar 32, vamos subir menino da base, voltar para a base. Eu acho que esse é o grande desafio do Cruzeiro para 2023. Até porque com contratação se gasta também. Ninguém vem jogar de graça. Entendeu? Então, ser mais assertivo, tá? Ser mais assertivo e pensando em Série A, de repente, ao invés de 32, se o Cruzeiro conseguir trazer 12 de qualidade, é melhor do que 32, a gente viu aí, dessa turma desses 32 aí, que a gente pode dizer assim, deu certo, para a Série A de 2023 é feijão sem bicho. Para mim, é o Rafael Cabral, que é um baita goleiro. Acho, inclusive, que é o símbolo do acesso do Cruzeiro, pela pressão que ele sofreu por substituir o Fábio, por tudo que ele jogou na Série B. O Lucas Oliveira, o Bruno Rodrigues e talvez o Neto Moura. Eu acho que tirando esses 4 aí, o Cruzeiro não tem nenhum jogador que tenha condição de ser titular numa Série A de Campeonato Brasileiro. E até banco a gente fica meio assim na dúvida.